para que elas não nos visitem, não conversem, não liguem, não se aproximem. Existe isso também. Os momentos a qual Deus permite que nós caminhamos sozinhos para aprender algumas coisas que são necessárias aprender. Mas existe também as situações em que o Senhor leva a nós conhecermos quem são aqueles que estão conosco. Quem são verdadeiramente os nossos amigos. Então os vendavais às vezes vêm nessas situações. E o amigo, irmãos, ele não precisa usar máscara. Ele não precisa de enfeite, ele não precisa de nada. Porque se um verdadeiro amigo ele tem verdadeira intimidade comigo, um relacionamento comigo, há um relacionamento íntimo, ele não precisa usar máscara ou parecer alguém que ele não é para tentar me conquistar. Existe no meio dos jovens a juventude onde as pessoas querem pertencer a um determinado grupo, e para pertencer a esse determinado grupo ele tem que praticar algumas coisas. Na escola, em determinados lugares, existe aquela galerinha, né, mais enturmada, aquela galerinha mais descolada, e às vezes alguém que fica meio de escanteio. Para participar daquele grupo, existem algumas exigências, né, e ele acaba colocando algumas máscaras para participar daquele determinado grupo. Mas eu sempre falo, irmãos, com alguns jovens que vêm aconselhar e conversar, falo, cara, seja você mesmo. Seja você mesmo, independente da situação ou da circunstância. Você não precisa se mascarar. Porque se você se mascarar, em uma situação ou outra, a máscara vai cair e vai aparecer quem é de verdade. Mas se nós formos verdadeiros e não maquiarmos nada em nossas vidas, e sermos sinceros, então não existe o que esconder. Se somos verdadeiros, se somos quem somos, se não disfarçamos em nada. Então um amigo, irmãos, é alguém que não precisa usar máscara para ter intimidade, para ter relacionamento. Não. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, que há amigos que são mais chegados que irmãos. Eu já tive amigo mais chegado que irmão. Tenho até hoje. São amigos que eu venho cultivando desde a minha infância. E que mesmo mudando de cidade, vindo embora de onde eu morava, morando em Rio Verde, hoje eu ainda consigo ter relacionamento com essa pessoa, com esses amigos. São amigos que não se perderam. E às vezes eu sou um pouco desleixado, não dou tanta atenção, mas a pessoa demonstra que é um verdadeiro amigo quando liga, quando vem, passa por aqui. Esses dias eu tive um amigo que não via ele há mais de 10 anos. Eu hoje moro em Cuiabá, e ele passou por Rio Verde, me visitou, procurou saber onde eu trabalhava, foi lá me visitar. Um amigo de infância. Conversamos, né? Conheci a família, e foi algo maravilhoso, porque é uma satisfação enorme quando a gente se encontra, e verdadeiros amigos, irmãos, nos dão alegria. Ao contrário dos falsos amigos que você confia tanto, que é como um irmão, e você abre as suas portas e de repente você se decepciona. Você lança todas as suas confianças, tudo que há em você, e aquilo é como se fosse uma facada no peito. Quando nós somos decepcionados ou enxergamos e vemos quem são os verdadeiros amigos. Um amigo verdadeiro, ele não precisa de formalidade, não precisa de nada. Amigo verdadeiro, ele tem liberdade. Para mim conversar, por exemplo, eu tenho uma amizade com minha filha, mas para mim conversar todo, agora, pedir licença para você, contar a sua presença. Não, o relacionamento de amizade, eu tenho liberdade. Quem tem os seus amigos sabe que
Você pode ligar para ele, pode conversar com ele, pode ir na casa dele, não é surpreendido. Ele pode ir na sua casa. As coisas acontecem normalmente, sem forçar nada, sem fingir nada. É algo aberto. Eu tenho um amigo que ele se converteu junto comigo, ele entrou no buraco junto comigo e saiu do buraco junto comigo. Ele falou para mim: Kleber, se você for até as últimas consequências, eu vou com você. Foi. O nome dele é o Everson, o apelido dele é Renzão. E ele foi até as últimas consequências comigo. Mas no dia que eu aceitei a Cristo, ele aceitou junto comigo. Se converteu junto. E às vezes a gente conversa, lembra das loucuras do passado, e ele fala: Kleber, verdadeiramente Deus tinha um propósito na nossa vida, porque senão a gente não estaria aqui mais. Só que no decorrer da caminhada, esse camarada, no meio do meu casamento, em situações, eu deixei ele sozinho e a mãe dele faleceu. E um dia alguns irmãos visitaram ele de uma denominação que é uma seita. E ele, naquele momento de fragilidade, acabaram levando ele, batizando. Mas quando eu descobri, eu fui atrás dele, nós oramos. E um dia eu levei ele num monte, a gente orou junto. E ali o Espírito Santo pegou ele, ele converteu de novo e voltou para os caminhos do Senhor. E aí eu já trouxe ele aqui. Mas ele, por ter convertido em outro lugar, ele se sentiu melhor em outro lugar. Mas isso não tirou a nossa amizade. Nós continuamos sendo amigos. Ele congrega em outra igreja, como esse outro amigo de infância, que congrega na Presbiteriana, mora em Caçu. Nós somos amigos. Indiferentemente da placa de igreja a qual nós servimos a um corpo, o corpo de Cristo. Mas essas diferenças não nos impedem de ter amizade, de ter relacionamento. É lógico que a nossa amizade não é falsa, nós não nos reunimos para criticar uma coisa ou outra, fazemos comentários acerca da palavra, acerca das diferenças que existem na teologia, na doutrina, mas às vezes até discutimos, mas no final abraçamos. E somos amigos. As diferenças, né? Porque o presbiteriano, existe o presbiteriano tradicional e nós somos pentecostal, mas por ele ser tradicional e eu pentecostal, me afasta dele. Eu falo para eles: existe o Espírito Santo. Eles creem, mas de outra maneira, mas ele já está começando a caminhar. Então, essas diferenças não podem afastar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Ah, não faz parte do meu grupinho, está lá longe, não, anda lá, não está lá, não é do meu grupo, não pode ouvir determinadas coisas. Lógico que a gente tem os amigos de confiança, aqueles que são mais chegados, mas a gente tem que cultivar as amizades verdadeiras, os relacionamentos verdadeiros. E muitas vezes isso, irmãos, parte de mim, de nós, de você, como pessoa individual, nós fazemos, cada um fazendo a nossa parte. Porque às vezes nós reclamamos dos outros, mas não fazemos a nossa parte. Nós reclamamos da pessoa, mas não nos abrimos. Reclamamos que não damos atenção, mas não plantamos. Então precisa mudar através de nós, o nosso relacionamento, a nossa vida, abrir o nosso círculo, o nosso grupinho que muitas vezes se fecha. Se fecha em... Vou falar panelinha que é feio, mas já falei. Panelinha. Se fecha nas panelinhas. Existe afinidade. Não tenho dúvida das afinidades. Eu tenho mais afinidade com algumas pessoas. Nos nossos pensamentos, nós conversamos as mesmas coisas. E nas orações, tem o mesmo sentido e tudo, afinidade. Meus irmãos, não pode existir panelinha. Nós precisamos ser abertos nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, e ser sinceros uns com os outros, verdadeiros. Porque tem aquele amigo que chega para você só para ouvir alguma coisa, quando ele vira ele vai te criticar. Como que a gente confia numa pessoa assim? Critica, esparrama a sua vida para todo mundo.
Eu contei aqui o testemunho de um irmão que foi criado comigo e era um amigo, e que tudo que eu fazia, todo mundo sabia, porque ele falava, mas eu confiava. Mas o dia que eu descobri que doeu muito, foi uma dor que acertou o meu coração. Então, irmãos, os verdadeiros amigos, Ele nos conhece, Ele nos ama não apenas por causa das nossas habilidades, por causa daquilo que nós temos, por causa daquilo que nós podemos oferecer. Não. Os verdadeiros amigos, a amizade dele é uma amizade de alma. Uma amizade de alma é algo profundo, é algo verdadeiro. Não é uma amizade superficial. Não é simplesmente porque tem um carro, e agora eu sou amigo dele porque tem um carro, então ele pode me dar carona. Não é só porque agora ele comprou uma moto, então agora ele, quem sabe, ele pode me levar ali. Irmãos, uma vez a gente saía num grupo de pessoas, e tinha um irmão que ele era menos favorecido de beleza, vamos dizer assim. Vou dizer que era mais feio, mas menos favorecido de beleza. E andava mais desprovido. E aí tinha um outro amigo que tinha um carrão cheio de som, tudo com rodona na área 19. E ele gostava de andar para cima e para baixo. Mas na hora da gente sair para os lugares, ele não gostava de levar esse carro. E aí um dia a gente andou pela cidade, andou. E ele falou, e esse cara que era o dono do carro falou assim: vamos embora para casa? Vamos, estava um pouco tarde, vamos embora, vamos. E aí a gente foi, levou esse amigo primeiro, deixou ele na casa dele. E a hora que a gente deixou na casa dele, falou assim: agora vamos sair para outro lugar, porque você sabe, não dava para levar ele. Eu falei: cara, não leva embora, deixa em casa. Ah, mas por quê? Eu falei: não, cara, não dá, mãe. O cara é meu amigo, eu não posso fazer isso com ele. Nós precisamos ser transparentes com nossas amizades, irmãos, como nós somos diante de Deus, porque nós servimos a Deus e Deus nos vê. Então às vezes eu posso esconder isso dele, posso, mas eu não consigo esconder de Deus. Eu falei: não, cara, me leva embora, não vou fazer isso com ele não. O cara é meu amigo, independente de beleza ou de não, ele vai comigo em qualquer lugar. Precisa mudar isso, eu não aceito isso mais. Tanto que desse dia por diante ele mudou. Eu vou pegar aqui em Retiro, levar, mudou. Eu era um cara que eu chegava nos melhores lugares, restaurantes, bares, e aí sempre quando chegava um engraxate ou alguém, entrava lá dentro, ninguém dava moral, ninguém conversava, ninguém olhava, fingia. Eu fazia questão, eu falei: por favor, Ricardo, vamos engraxar o sapato, colocar o pé em cima da cadeira. O povo ficava tudo olhando para o Ricardo. Ai, irmão, peraí, um ser humano. E às vezes a gente, bom demais, rico demais, bonito demais, em determinados lugares a gente não conhece algumas pessoas. Nariz empinado, não, porque eu não te conheço. Mas às vezes chega na igreja: ô, irmão, Pai, Senhor, nossa, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Mas em uns lugares a gente vejo, não sei quem você é. Isso, irmãos, Deus está nos vendo. Porque o problema, às vezes a gente passa despercebido por alguém. Eu mesmo sou um cara distraído. Esse dia eu quase pisei na minha mãe e não vi. Depois que ela falou: meu filho, você passou por mim, eu gritei. Eu falei: mãe, perdão, não vi. Mas tem coisas que a gente sabe que às vezes você vê a pessoa, mas vira a cara. Independente de quem ela seja, irmão, pobre, rico, feio, bonito, Deus conhece, porque o problema é a raiz que está dentro do nosso coração, o porquê que eu estou rejeitando naquela situação. Não é simplesmente o fato de rejeitar, mas o porquê, o que está dentro do meu coração, por que eu estou rejeitando. Qual a raiz que está aqui dentro, que está gerando isso?
Porque as atitudes, por trás das atitudes existe uma raiz. Por trás de tudo existe uma raiz aqui dentro, que leva a termos determinadas atitudes. E isso precisa ser arrancado, irmãos. Porque por mais que a gente não tenha relacionamento um com os outros, o princípio de ser sincero nós precisamos ter. Eu às vezes não posso ter uma amizade do dia a dia, de visitar uma pessoa, de estar junto com ela todos os dias, de ligar, né? de compartilhar coisas íntimas ou tantas outras coisas, mas pelo menos sincero e verdadeiro com ele eu devo ser. Esse é o princípio básico, a verdade. Eu não gosto desse cara, porque não sei o que, irmão, já aconteceu isso muitas vezes, até comigo mesmo. Mas o Deus a qual a gente serve, se a gente é transparente diante dele e verdadeiro e sincero, irmãos, ele vai tratar. Se você for sincero diante de Deus, ele vai tratar. Porque na hora o Espírito Santo fala: cara, não está certo, essa atitude não bate com aquilo que você acredita, precisa mudar. A unidade, a comunhão no meio do povo de Deus, ela precisa ser verdadeira, precisa ser sincera, precisa ser transparente. Nós não podemos ocultar nada no nosso coração. Às vezes, quando eu vou aconselhar algum jovem, eu falo a verdade para ele. Não pode ficar com raiva, não falo. Cara, o que eu vejo de você é que você é isso, isso, isso e isso. Não foi ninguém que me falou, mas é o que eu vejo. Por quê, irmãos? Porque não dá para a gente botar uma cortina e fingir que não vê. Se nós somos uma igreja, nós cremos no sangue do Cordeiro, que verteu na cruz para curar, para libertar, para sarar. Verdade ou não é? Então, se uma pessoa caminha do nosso lado e às vezes ela é um pouco torta, ou mente, ou tem alguma situação, ou é prostituição e tantas coisas, qual é a nossa função? Porque não posso caminhar falando, você é uma bênção, glória a Deus, é isso, aquilo, mas eu tenho um conceito formado dentro de mim daquela pessoa. Estou falando isso só para agradar, então também. Deus está vendo tudo. Tudo. O verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que está pronto nas horas de celebração e também nas horas de choro. Ele é capaz de chorar conosco, mas também é capaz de se alegrar conosco, tanto na alegria quanto na dor. Está doendo, chorando junto. Está uma bênção, alguma coisa deu certo, glória a Deus, eu me alegro. Tem gente que não se alegra com a vitória do irmão, se alegra com a derrota, mas com a vitória não. Quando alguém consegue uma conquista ou alguma coisa em Deus e foi abençoado, problema. Mas às vezes, quando acontece uma coisa ruim, a pessoa pode não falar, mas olha, o coração se alegra. Bem feito. Quis me ouvir. Ah, é mentido demais, é exibido demais. Olha só o que deu. E Deus conhece. Deus sabe tudo. Os verdadeiros amigos, eles choram a nossa dor, também cantam conosco as nossas alegrias. A Bíblia fala sobre a amizade de Davi e Jonatas. Uma amizade fiel, irmãos, uma amizade santa, uma amizade íntegra. Por que a amizade deles foi uma amizade sincera? Porque um procurava o bem do outro. E isso, procurar o bem um do outro, é que faz uma amizade transparente, verdadeira e sincera. É antes você conhecer uma coisa que é boa, você já quer compartilhar com aquela pessoa porque é legal. Nossa, eu nem fiz ainda, mas cara, 10, compartilha, eu sempre estou querendo bem.
do meu amigo, estou querendo, né, ajudar, estou querendo que ele se dê bem, estou querendo que ele vença, estou querendo que ele rompa, estou querendo que ele caminhe em Deus e flua no propósito. Irmãos, eu me alegro com cada jovem aqui que, cara, consegue um bom emprego, é abençoado, consegue uma resposta de Deus, é ouvido em oração, tem alguma experiência com Deus. Eu me alegro, eu fico contente demais. E até incentivo, busca mais, tem mais, busca mesmo, existe mais. Vai! O caminho é estreito, é longo, mas vai, vale a pena. Vamos juntos, nós estamos juntos. Porque existe um momento em nossas vidas, irmãos, que nós dobramos os nossos joelhos sozinhos dentro do nosso quarto. Mas há momentos que é necessário alguém para dobrar o joelho junto conosco, na oração, compartilhando, abrindo nosso coração, aquilo que está nos afligindo, ajuda um ao outro. Há momentos que são necessários em nossas vidas, um irmão dobrar o joelho conosco. E aí é a sinceridade,